Abra a sua Bíblia, deixa marcado, Evangelho de Lucas, capítulo 18, e o livro de Gênesis, capítulo de número 32. Lucas 18 e Gênesis, capítulo 32. Todos já encontraram? Glória a Deus. Bem, meus irmãos, a palavra que quero compartilhar com a igreja tem muito a ver com o nosso processo de salvação, embora não é sobre salvação que eu vá ministrar aqui esta noite, mas tem a ver com o processo de salvação, quando Deus fala que na nossa perseverança nós iremos ganhar as nossas almas, não é isso? Então a palavra perseverança é a palavra-chave usada nesse versículo que aqui citei para a salvação da alma. Mas a perseverança é tratada, e nós bem conhecemos, pela insistência em algo. Um coração obstinado é uma palavra, é uma frase que vem de uma forma negativa. Quando Deus a aplica nas Sagradas Escrituras, ele fala que um coração obstinado é obstinado para o mal, obstinado para o erro. Embora o conceito geral de obstinado pode colocar uma outra palavra, um coração determinado. É diferente de obstinado. Obstinado é incorrigível. Obstinado é inflexível. Mas uma pessoa determinada, ela se corrige para alcançar aquilo que ela predeterminou. Uma pessoa determinada é uma pessoa corrigível, é uma pessoa capaz de mudar quaisquer coisas na sua vida, desde porque ela está determinada em alcançar o foco, em alcançar um objetivo, uma meta. Então a sua determinação, também traduzida por perseverança, faz com que ela siga, faz com que ela prossiga este caminho, mesmo precisando fazer intervenções no decorrer desta jornada. Entende o que eu estou dizendo? Mas o coração obstinado, não. Ele é obstinado em fazer algo e não importa se está errado. Quando Deus aplica, como eu já disse, esse termo obstinado, é de uma forma como é da própria frase, uma forma negativa. Quando lemos o capítulo 18 do Evangelho de Lucas, nós encontramos aqui a história de uma mulher, uma viúva. O texto, ele fala assim: disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de fazer o quê? Não, tem mais gente na igreja. Sobre o dever de fazer o quê? Orar como? E nunca esmorecer. Eu achei que eu estava sozinho aqui no culto. Então, a parábola, ela não trata apenas a vida dessa viúva. É uma parábola, é um conto. O ensino da parábola começa dizendo, é como se o Senhor chegasse aqui e falasse, olha, eu vou dizer para vocês, eu vou contar para vocês aqui uma parábola, mas entenda que o que eu quero dizer com essa parábola é mostrar para você sobre o dever de você orar sempre. Vou colocar a palavra que eu usei aqui, de você perseverar em uma vida de oração. Amém? Agora a parábola, o que vamos ler, trata de quê mesmo? O dever de orar sempre. Estou aí. Havia em certa cidade um juiz que não temia a Deus. É uma ilustração, é um conto. Nem respeitava homem algum. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que vinha ter com ele, dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário.
Ele, por algum tempo, não a quis atender, mas depois disse consigo: bem que eu não temo a Deus, e nem respeito homem algum. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para não suceder que, por fim, venha molestar-me, venha me incomodar. Então disse o Senhor. E disse o Senhor a quem? Aos discípulos e aos demais que estavam ouvindo esta parábola. Amém? Considerai no que diz o juiz. Então vamos considerar no que diz o juiz. Ele diz assim: bem que eu não temo a Deus, nem respeito homem algum. O final do versículo 4. Todavia, como esta viúva me importuna, julgarei a sua causa, para suceder que, por fim, não venha a molestar-me. Então vamos considerar nas palavras dele. Jesus, nessa parábola, ele foi, como sempre, e não deveria ser diferente, ele foi feliz em usar a figura de uma pessoa de Deus, aqui retratada por esta mulher, a viúva, e a figura de um homem sem Deus, de um homem incrédulo, de um homem ainda não nascido de novo, incapaz de se sujeitar a Deus, incapaz de amar a Deus, e como o próprio Senhor o descreveu, um homem que não teme a Deus e não teme aos homens. Mas eu vou destacar aqui a ênfase em uma pessoa que não teme a Deus, não respeita a Deus, não ama a Deus, não quer ter nenhum compromisso com Deus. Dois cenários distintos. O segundo cenário, que é o da viúva, mostra justamente o que é a vida de um cristão, de uma criança, de um jovem, de um adulto, de um idoso, de um solteiro, de um casado, sobre a sua vida cristã. A vida de oração. A vida de buscar a Deus e apresentar perante Ele adoração, reverência e petições. A oração do Pai Nosso ensina isto. A adoração a Deus, o clamor por perdão, o clamor por bênçãos do Senhor, o pão de cada dia nos dai hoje, o perdão, perdoe as nossas dívidas como temos perdoado, o pedido de socorro para não cairmos em tentação, não nos deixe cair em tentação, e também um pedido de proteção, nos livra de todo o mal. E tudo isso sucede a invocação ao nome do Senhor. Pai nosso, ou meu Pai que está no céu, referindo-se que o clamor não era feito a um pai de paternidade humana, mas sim a um pai que é Deus, quando este homem e esta mulher receberam do mesmo o poder de serem filhos. Então esse segundo personagem, que é esta viúva, Jesus está mostrando como deveria ser, não é como é, como deveria ser, como Deus quer que seja a minha vida, a sua vida e a vida de toda a igreja em qualquer parte. Que a igreja tenha um compromisso, um propósito determinado de orar. É isso que estamos ponderando. O segundo personagem, ele retrata, obviamente, o oposto de tudo que eu falei. Uma pessoa que não nasceu de novo, uma pessoa que não recebeu o poder de ser filho de Deus, uma pessoa que não ama, que não reverencia a Deus, que não pede a Deus proteção, que não pede a Deus por bênçãos, que não pede a Deus perdão, que não pede a Deus para guardá-la do mal, que não pede a Deus para não deixá-la cair em tentação, porque ela não está nem aí com o pecado, ao contrário, ela se deleita com o pecado.
Este é o retrato aqui apresentado por Cristo. Agora, o segundo personagem, que é a viúva, é o personagem que Deus tem a expectativa de encontrar em cada pessoa que se achega à sua presença. O juiz iníquo é tudo o que Deus repugna na vida do homem, principalmente pela fala: o homem que não teme ao Senhor. Amém? O versículo 7, ponderando as palavras do juiz iníquo, diz assim: não fará Deus justiça, o Senhor Jesus falando, não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo-vos que depressa lhes fará justiça. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará porventura fé na terra? Achará porventura fé na terra? Diga graças a Deus. Bom, para eu poder ponderar também a viúva, eu tenho que ponderar o final da frase. Jesus aqui está elogiando o seu posicionamento diante de Deus, não diante do juiz. O juiz foi a parábola. Falar dos atos, do feito da viúva, embora tenha sido uma história, é a parte efetiva do ensino, que começa: é por isso que você tem o dever de orar. É por isso que você tem que orar sempre e não esmorecer. Porque esta mulher, ela perseverou e ela lutou, não com o juiz. Ela lutou com Deus. Ela lutou com Deus. Ela lutou em oração. Ela lutou em perseverança. Porque o conceito aqui é aplicado a nós. Ela pediu ao juiz, a conotação aqui é: ela estava orando, trazendo para aquilo que Jesus está nos ensinando. Ele não está dizendo que eu e você temos que ir a algum juiz pedir algum favor em nosso benefício. Ele está dizendo aqui que, como cristãos, é Deus que vai fazer a justiça. Deus é o juiz. É a Deus que nós temos que buscar. É a Deus que nós temos que lutar em oração e clamar. Mas, se não houver a perseverança, se não houver a insistência, se não houver a luta de oração, porque a oração é uma vida que requer luta. Porque a preguiça, o cansaço, a circunstância, a tristeza, a amargura, o excesso de alegria, pessoas, filmes, telefone, internet, WhatsApp, rede social, há um exército de situações lutando contra mim e contra você para não nos deixar termos uma vida de oração sem esmorecer. E é a oração que Jesus está fazendo prevalecer na parábola do juiz iníquo. O dever de orar sempre e jamais esmorecer. Então, contra tudo isso que vem contra nós, visíveis ou invisíveis, colocadas por nós ou pelas pessoas ou pelas circunstâncias contra nosso dever de orar, nós temos que ter a luta para poder vencer e encontrar o tempo, a ocasião de entrarmos no nosso quarto e fechar a porta, orar ao nosso Pai que nos vem em secreto. E o Pai que nos vem em secreto nos recompensará. Amém. E o Senhor diz: acaso Deus não fará justiça? Todo aquele que luta com Deus em oração, luta, entre aspas, com Deus em oração, sem aspas, quando a luta ela é traduzida quanto a vencer
todo obstáculo que se levanta contra mim, para que os meus joelhos não se dobrem diante do Senhor. Então é uma luta. É Deus que vai fazer a nossa justiça. Mas quando desistimos, quando o homem desiste, ele já aceita a sua própria derrota. Ele já aceita que Deus não irá ouvi-lo. Por isso não ora. Seria errado eu dizer que o homem que não ora, mas espera ser vitorioso, ele está confiando ou na chamada sorte ou na sua capacidade de fazer. Não creio que estaria errado dizer isso. Porque o homem que não ora a Deus, precisando ou querendo ou entendendo que necessita de tantas coisas, é porque ele está atribuindo as coisas boas que ele espera que venha sobre ele, sobre a sua casa, ou mover de sorte, ou por sua capacidade dele mesmo resolver as situações da sua vida, ou de buscar ajuda em outras pessoas. Mas a Bíblia fala, uns confiam em carros, outros confiam nos cavaleiros. Porém o salmista diz, eu todavia confiarei no Senhor. Amém? Eu confiarei no Senhor. Então esta parábola do juiz iníquo de Lucas 18, onde nós encontramos esta mulher que é personagem, este tem que ser você. Este também tem que ser eu. Nós temos que ser homens. Nós homens. Vocês mulheres têm que ser mulheres de oração. Isso inclui as meninas e inclui os meninos de quaisquer idades. Nós temos que orar. Nós temos que perseverar, nós temos que lutar com Deus. E todos aqueles que lutam com Deus, a parábola da viúva é, o juiz lhe atendeu o clamor, sendo ele uma pessoa má e não temente a Deus. O que Jesus está falando é que aquele que também persevera em orar, de igual modo Deus vai fazer justiça. Agora, o Senhor também reconhece, ou aqui ele reconheceu, a questão, a dificuldade, o problema que nós temos com o tempo. Porque tudo que o homem pede a Deus é para ontem. Tudo que vamos pedir a Deus é porque temos a urgência de receber. Então Jesus, já conhecendo a fraqueza que nós temos com o tempo, porque com o passar do tempo podemos esmorecer na oração, sim ou não? Com o passar do tempo, a não perseverança, nós vamos passando a acreditar que, se Deus não me deu, porque não é da vontade dele. Porque é mais fácil desistir de orar, atribuindo que Deus não me deu porque não quis, do que eu continuar orando, do que eu continuar perseverando. Ora, nós encontramos testemunhos de pessoas, homens ou mulheres, mas contando o quanto tempo oraram, como exemplo, por um ente querido, para que esse ente viesse a se converter. E oraram 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 10 anos, 15 anos. Pessoas que oraram para que as suas famílias fossem restituídas e perseveravam, unânimes, durante um longo tempo. Sabe por quê? Porque estavam determinadas e não obstinadas. Entendeu agora? Estavam determinadas. Se houvesse alguma coisa em meio a esse clamor de oração constante, ininterrupto, que tivesse fazendo com que Deus não atendesse, é o que diz o Senhor Jesus. Antes de você trazer a sua oferta a Deus, vai corrigir os seus pecados, vai corrigir os seus erros, para que Deus aceite a sua oferta. A mesma coisa vale para a oração. Para que Deus aceite a oração, ele fala, a oração de um justo tem eficácia. A oração de um justo. Uma pessoa que corrige os seus erros para que se encontre diante do Senhor, pela graça, de certa forma, dignos de serem atendidos. É pela graça. Não é porque é digno. É só para você poder entender o valor de se corrigir.
aquilo que está errado na vida, para que Deus não rejeite as nossas orações. Porque nós encontramos também no povo de Israel, nas leituras bíblicas, as vezes em que Deus não ouvia as suas orações por causa do pecado. Eles oravam, eles clamavam, mas Deus não os ouvia por causa do pecado, por causa do erro. Me lembro aqui de um dos conselhos que Davi deu a Salomão antes de morrer. Retire Joabe do nosso meio, para que o pecado dele não nos atinja, para que nós não sejamos cúmplices dos erros que ele cometeu. Está lá na Bíblia. Então Joabe foi eliminado do meio do povo, para que as orações do povo, o clamor do povo, não viesse a ser encerrados aos ouvidos do Senhor. Assim também é os erros e pecados que há na vida de um cristão. O cristão que vai até Deus em oração, até luta em oração com Deus, porém está obstinado e não determinado. O obstinado não se corrige. O determinado procura entender onde é que pode haver alguma falha em si, para que Deus não lhe ouça. Então ele vai ouvindo, ele vai aprendendo, ele vai meditando na palavra, ele vai aceitando a correção, ele vai aceitando o ensino, porque não está obstinado em continuar no erro, ele está determinado em continuar lutando com Deus em oração. Amém? Assim também aconteceu com Jacó. Em Gênesis capítulo 32, a partir do versículo 22, a palavra também diz assim: levantou-se naquela mesma noite, falando de Jacó, amém? Levantou-se naquela mesma noite, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas e seus 11 filhos e transpôs o val de Jaboque. Tomou-os e fê-los passar o ribeiro. Fez passar tudo o que pertencia, ficando ele só. E lutava com ele um homem. Opa, vamos ler direito. E lutava com ele um homem até ao romper do dia. Vindo este, que não podia com ele, vindo este homem, depois foi revelado que este homem era um anjo do Senhor. Amém? Vindo este homem que não podia com Jacó, que não podia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou-se a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Jacó estava determinado. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu, Jacó. Ele respondeu, Jacó. Então disse, já não te chamará Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens, e prevaleceste. Tornou Jacó, dize, rogo-te, como te chamas? Respondeu ele, por que perguntas pelo meu nome? E o abençoou ali. Amém? Até aqui tá bom. Agora, ouça bem aqui, mais 2 personagens. Na parábola do juiz iníquo, a viúva, que representa um cristão, lutou com um homem ímpio e obteve, na parábola de Jesus, a resposta favorável à sua petição. E o Senhor disse que da mesma forma como ela foi atendida, Deus também fará justiça aos seus escolhidos, que a Ele clamam de dia e de noite. Então ele está falando de um cristão que tem como meta perseverar na oração sem jamais esmorecer, certo?
Agora, indo lá para Jacó, já não é mais a luta de um descrente com o ímpio. É a luta de um homem de Deus com o próprio Deus. Jacó entendeu que o homem que estava com ele era um anjo. Ele sabia que não era um ser humano, mas sim um ser enviado por Deus. E Jacó estava determinado a ser um homem abençoado por Deus. Ele não determinou para Deus a bênção que ele queria. Ele determinou o que ele queria ser. Eu quero ser abençoado. Eu quero ser um homem abençoado nessa terra. E ali, começando a noite até o varar da noite, até o amanhecer do dia, a Bíblia conta a luta de Jacó com esse anjo. O anjo queria ir embora e Jacó o agarrava pela cintura, o agarrava pelas pernas, o agarrava pelo pé, o agarrava pelo braço, e o anjo lutando. Agora, você tem que criar na sua cabeça o cenário. Jacó, a noite inteira. Vamos dizer que ele começou por volta das 11 horas. 11 horas, 11h30, meia-noite, meia-noite e meia, 1h, 1h30, 2h, 2h30, 3h, 3h30, 4h, 4h30, 5h, 5h30, 6h. O anjo viu que o sol já estava a brilhar, já estava começando a sair. Ele fala: me solte, porque o dia já está amanhecendo e eu tenho que ir embora. Durante horas, Jacó ficou lutando com o anjo, porque ele estava determinado a só deixar aquela luta, ou morto, ou você tem força para levantar, ou abençoado por Deus. E Deus reconheceu a perseverança de Jacó, a ponto de dizer: você é um homem. Qual é o seu nome? Meu nome é Jacó. Não, você não vai ser chamado mais de Jacó, enganador. Agora o seu nome vai ser Israel, porque você lutou com Deus e com os homens, e lutando com ambos, você prevaleceu. Amém, igreja? Você prevaleceu. É o propósito da perseverança na oração. Quando nós lutamos com Deus, nós não lutamos com Deus à moda Jacó, agarrando Deus, pegando Deus pela perna, pelo braço. Até porque Deus não vai vir perante nenhum de nós, a não ser que Ele queira fazer isso. Mas, pelo curso natural das coisas, Deus não vai fazer isto. Mas nós podemos lutar com Deus quando nós vamos até Ele, orando e clamando por aquilo que nós queremos do Senhor. Ser abençoado por Deus. Ser abençoado por Deus. Esse é o valor da oração. É isso que Jesus Cristo ensinou para os discípulos. Eu quero mostrar para vocês o dever de orar sempre e jamais esmorecer. Agora, eu comecei a falar mais cedo e não terminei, me vem aqui à mente. Jesus tratou a questão do tempo, o quanto ele é difícil para nós. Aí ele disse: embora o Pai pareça demorado em defendê-los, eu digo para você que depressa Deus vai fazer justiça. Só que ele usou a expressão: Deus parece demorado. Jesus não estava falando como Deus, ele estava falando como homem, como Jesus de Nazaré. Olha, só parece que está demorando, meus discípulos. Só parece que está demorando. Mas Deus vai fazer justiça a você depressa. Desde que você não desista de continuar orando, clamando. Porque enquanto o homem ora e persevera, significa que ele acredita. Amém? Quando ele para, é aquele linguajar bem brasileiro, já chutou o balde, chutou o pau da barraca. Ele não está nem aí se a água vai derramar ou se a barraca vai desabar. Ele já não quer saber de mais nada. Que tipo de cristão nós seremos? Os que lutam com Deus, lutam com os homens? Ou os que desistem e faz como o mais dedicado ímpio?
está nas mãos de Deus. Porque eu aprendi essa expressão como incrédulo. Entreguei na mão de Deus. Só que essa expressão para o incrédulo não é entregar na mão de Deus. Essa expressão significa eu desisti. Nós que já fomos incrédulos, nós sabemos disso. O que significa essa expressão? Entreguei nas mãos de Deus. A expressão, o significado exato é eu desisti. O cristão, quando diz eu tenho colocado diante de Deus, diante do Senhor, é o que Pedro diz, que seja conhecido perante o Senhor as vossas petições. Na verdade, Pedro disse foi outra coisa. Lance sobre Deus a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de você. Amém? É isso que nós temos que ter. Há coisas na minha vida que eu quero que Deus realize. Deus não vai realizar se eu dizer, Senhor, está nas tuas mãos. Tipo assim, quer fazer fácil, não quiser também, eu já desisti. Porque não é isso? Se não quiser também, eu já desisti. O Senhor está tratando essa questão em nós. Parece demorado, porque nós temos pressa. E o Senhor Jesus fala, Deus vai te fazer justiça depressa, se tão somente você ponderar no que fez a viúva. Ela perseverou diante de um ímpio, e o ímpio a atendeu. Por isso que ele diz, acaso Deus não vai fazer justiça a você? Deus que não é ímpio? Deus que é justo? Deus? Então não desista de orar. Por quê, meu filho? No mundo cristão, vou dizer assim, no cristianismo de hoje, a oração é a primeira coisa que Satanás está matando no coração da igreja. É a oração. Depois, sem a oração, ele acaba de destruir o resto. Vamos observar as palavras do Senhor. Amém? Manter nossa vida de oração. Em nome do Senhor Jesus. Diga graças a Deus. Deus seja louvado em nome do Senhor.